Raul Pompeia. A gente vai começar falando sobre a vida e a obra do autor. A gente ficou com o Ateneu. O Ateneu é uma das obras de mais relevância dentro da literatura brasileira. Seu autor é Raul Pompeia. Raul Pompeia, aí está o bibliográfico dele, Raul W. Pompeia, nasceu em 12 de abril de 63. Onde ele nasceu? Nasceu em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Morreu em 25 de dezembro de 95 e ele morreu no Rio de Janeiro. A maior parte do seu vida ele viveu ali na cidade do capital fluminense. Foi a partir de uma experiência pessoal, a partir de Pompeia, ele escolheu os elementos para descrever a obra que o consagrou. Aí está dizendo detalhadamente, o Raul Pompeia, ele viveu a vida dele, tipo assim, ele nunca foi um menino pobre, foi de uma classe mais alta. E assim como na obra, o Ateneu, ele tirou a obra que ele escreveu a partir de experiências de vida dele. Ou seja, ele buscou inspiração no que ele mesmo viveu quando ele foi para a instituição do Abílio. O Abílio não seria a escola que ele estudou, aquela instituição. E dali que ele tirou as experiências, não todas em si, mas baseadas no que ele viveu ali, que ele se inspirou para fazer toda a obra do Ateneu. Aí, não queria toda a vida, pode ler toda a vida. Então, foi a partir da experiência pessoal, a partir do Pompeia, recolher os elementos dessa primeira obra que consagrou. O Ateneu segue o tom memorístico dos anos que então o menino Raul estudou no conceituado Colégio Abílio, no Rio de Janeiro, onde ele estudou. E destinado à elite da sociedade, o colégio foi considerado uma das melhores instituições de ensino do Segundo Império. Foi o período e era dirigido pelo doutor Abílio César Borges, que é o barão de Macaúbas. E o Abílio César Borges seria como se fosse o Aristarco, que é o diretor do Ateneu. Ele fazia tipo essa comparação. E Raul estudou no Abílio por 6 anos, todavia só lançou sua obra 9 anos após deixar a instituição, lançada em 1878. Então foi só depois que. Aí começa falando sobre a vida dele. Raul Pompeia, jornalista, cientista, cronista, novelista e romancista. Nasceu em Jacuecanga, Angra dos Reis, em 12 de abril de 63, faleceu no Rio de Janeiro, em 25 de dezembro de 95. E é patrono da cadeira de número 33, por escolha do fundador Domício Travani. Raul era um aplicado com gosto de estudos, leituras, desenhista, caricaturista, regista e ilustrava o próprio punho de jornalzinho workshop. E em 81 começou o curso de Direito em São Paulo, entrando em contato com o ambiente literário e as ideias reformistas da época. Engajou-se em campanhas abolicionistas e republicanas, tanto nas atividades acadêmicas como de imprensa, e tornou-se amigo de Luiz Gama, um famoso abolicionista. Então, ele tinha, de forma geral, uns ideais republicanos, e ele, apesar de se formar em direito, não seguiu a carreira, só foi reprovado no terceiro ano, em 83, e seguiu com 93 acadêmicos para Recife. E ele concluiu o curso de Direito, mas não exerceu a advocacia. De volta ao Rio de Janeiro em 85, dedicou-se ao jornalismo, escrevendo crônicas, folhetins, artigos, contos e participando da vida polêmica e das rodas dos intelectuais. Então, assim, era mais ou menos a vida de Raul Pompeia. Só para terminar, proclamada a República, ele foi nomeado professor de mitologia na Escola de Belas Artes e logo a seguir diretor da Biblioteca Nacional. No jornalismo revelou-se florianista exaltado, em oposição a intelectuais do seu grupo. Com a morte de Floriano, em 1985, foi demitido da direção da Biblioteca Nacional, acusado de descartar a pessoa do presidente no explosivo discurso pronunciado no seu enterro. E a posição de Raul Pompeia na literatura brasileira é controvertida. A princípio, a crítica o julgou pertencente ao naturalismo, mas as qualidades artísticas presentes em sua obra fazem aproximar-se do simbolismo,
ficando a sua arte, a expressão típica da literatura brasileira e o estilo impressionista. Então aí era o estilo dele. A obra em si é naturalista, mas a gente não estudou ainda do simbolismo, mas ele sempre se aproxima nesse sentido do simbolismo, ficando sempre a indagação que de fato pertence. Isso. É bom a gente lembrar que o Ateneu ele foi uma obra escrita em primeira pessoa, no qual o Sérgio era o próprio autor. Ateneu ele conta a lembrança de Sérgio sobre os 2 anos que ele estava no colégio interno. Como o Pedro falou, era como ele pegou a sua própria vida, o que ele viveu, transferiu para um livro, só que aumentou algumas coisas, porque ele estava com o Ateneu. Narrador para o observador, tem 12 capítulos sem título, que retrataram uma série de episódios de um ambiente em volta de crimes e miséria moral, com uma visão impregnada de subjetividade, os acontecimentos e os personagens são apresentados em constante julgamento. Sob essa perspectiva, Sérgio narra experiências de suas primeiras amizades e posteriormente de frustrações. Esse relacionamento conturbado com o amizade, só em admiração por ainda, não é diretor. Ao leitor fica agora a incapacidade de Sérgio a ajustar-se ao mundo do Ateneu. Vamos lembrar que o mundo do Ateneu foi o quê? Porque durante a obra dele dá-se a perceber que o Ateneu não é apenas um lugar, o Ateneu influencia todas as decisões. Até como o micropósito vai ser explicado posteriormente, mostra como o mundo do Ateneu envolve situações que modificam os pensamentos e faz com que os alunos façam algo que muitas vezes não querem. E basicamente isso. Gente, depois do resumo, vem o enredo, tá? Falar sobre o foco narrativo. Então, o Ateneu é uma narrativa de confissão narrada em primeira pessoa, em que Sérgio ele recebe, ele conta a história dele quando ele estuda no internato, o Ateneu, e ela também é uma obra memorialista. Por quê? Porque ele, que nem o Sérgio, ele é como se fosse um alter ego do próprio autor, um heterônimo, né? O heterônimo do próprio autor. Então, ele recebe a personalidade e também as memórias do autor. E na obra ele passa isso. O Sérgio ele conta a sua história em primeira pessoa, que diferença que o Pedro falou, que tem. Ele não leva muitas das características do naturalismo, porque ela é narrada em primeira pessoa. Então, por causa disso, ela distancia-se um pouco do naturalismo, devido a parecer um pouco mais com o simbolismo. Então, na obra, o Sérgio ele carrega mais as características do autor, a personalidade do autor, como também dentro da sua obra, durante a narração da própria experiência.
como se expressasse o seu próprio sentimento em relação ao A Bíblia. com a Bíblia, como se fosse expressando o seu próprio sentimento pela Bíblia. Porque aqui, quando assim, a emoção tomada de conta. Por isso que muitas vezes a obra dele fica meio assim, diferenciada, como ele falou, na planeta do simbolismo. Além do fato de ser escrito em primeira pessoa, isso torna assim como ele contar a sua própria história de um modo diferente, deixando de ser o Raul com o pé, mas entrando na vida de Sérgio, mas como se ele tivesse as duas faces da moeda, sendo o próprio Sérgio, sendo o Raul com o pé ao mesmo tempo. Como uma obra naturalista, dentro dela envolve vários personagens, né? E assim, eu destaquei os principais personagens e as partes da obra que evidenciam cada um. Sérgio é o personagem principal e o narrador do romance. Então, Sérgio, que é, no caso do Raul Compé, como protagonista, ele narra aquela história e ele é o principal. Isso aí é um trecho que eu coloquei quando ele vem no início, quando ele diz a respeito dele mesmo. Eu tinha 11 anos e um dia meu pai tomou-me pela mão, minha mãe me beijou na testa, molhando-me de lágrimas os cabelos e eu parti. 2 vezes foram visitar o Ateneu antes da minha instalação. Quando meu pai saiu, vieram lágrimas e eu dormi a tempo de ser forte. Isso aí foi o Sérgio narrando um momento em que o pai dele resolve colocar ele no Ateneu. Então, o Ateneu era um colégio nomeado da época, que estava aliado só gente importante, tal, assim, no desenvolver da obra. Vai até no primeiro capítulo, mostra como o Ateneu era visto através da sociedade, colégio exemplo. E ali é quando o pai dele, o Sérgio não era um menino pobre, resolveu colocar ele no Ateneu. Aristarco. O Dr. Aristarco é bolo de Ramos, é dono e diretor do Ateneu. Ele que manda no Ateneu. Seria do microcosmo, do macrocosmo, assim. Ali seria, Aristarco seria quem, o contexto da sociedade, Aristarco seria o presidente do Ateneu. Digamos que ele que dita as regras, e ali como uma parte da obra, os gestos calmos, soberanos eram de um rei, o olhar figurante sobre a expansão císpera e supercílios de um monstro imponente, o queixo severamente escanhado, de orelha a orelha. Retorce-se sobre tudo isso com de bigodes. Em suma, um personagem que ao primeiro exame produzia-nos a impressão de um enfermo, dessa enfermidade atroz e estranha, a obsessão da própria história. Seria no caso, colocando como era Aristarco. Aristarco seria uma figura prepotente, autoritária, mas, entretanto, quando ele era exposto aos pais, eles tinham outra visão de Aristarco. Por exemplo, é o momento da obra que o pai de Sérgio e Sérgio vão até a casa do Aristarco fazer uma matrícula. O pai tem uma visão, o filho tem outra. Aristarco, no caso, seria, dentro daquele colégio, era um ditador, um totalitarista dentro daquele colégio. Ele que manda e que dita as regras. O primeiro colégio que Sérgio foi apresentado e aproximava-se com conselhos. Rabelo, então, era quando o Sérgio entra no Ateneu, ele é o primeiro amigo que ele faz. Porque ali não é um colégio masculino, só tinha homens ali, né? E ele mostra como era Rabelo. Rabelo era mais velho e tinha óculos escuros como João Cruz. O vidro corpo dos óculos cobria os olhos rigorosamente, monopolizando a atenção do seu interesse único na mesma professora. Então, isso aí era o Sérgio, Rabelo, quem dava conselhos de Sérgio, a primeira vez que ele teve ali. Sanches era o produtor de Sérgio, não casava com a educação no início, mantendo relação de amizade com insinuações homossexuais. Então, aí que começa ali o realismo da obra, o que é Sanches. Sanches, ele é como, ali só tinha homens, Sérgio era franzino. E menino de 11 anos, tá, essas coisas sempre tem aquela
mais robusto, assim. Porém, ali só tinha homens. Era um colégio, digamos assim, que era um colégio de gays, só tinha Gerais. Tinha um meio chula, né? Não tinha menino. Uma grande. Então, e Sérgio era, no caso, abusava do pobre Sérgio, né? E aí, então, grande, um pouco mais moço que o venerado Azevedo, primeiro da classe, muito inteligente. Achei-o supinamente antipático, cara extensa, olhos rasos, mortos, de um pardo transparente, lábios úmidos, orejando barro, delícia viçosa, antigo. Era o primeiro da aula, primeiro fosse do coro dos anos, no meu conceito era derradeiro das criaturas. Então ele tinha uma visão de, como se antes era o bullying, sobre Sérgio. Ele tinha uma visão totalmente terrível deles. Aí ele acabava sendo bullyingado. Bento Alves era outro protetor de Sérgio, mas esse aceitou proteger ele sem toda aquela questão do Sanches, né? Toda aquela baitolagem dele. Então, ele protegia ele de forma de amizade mesmo. Ele era misterioso, frequentava as aulas superiores, sem que fosse um estudante de rumoroso mérito. Fazia-se respeitar dos mestres e como simples. Então, mental já não era tão simples. E Egbert era amigo a mim, certo, considerava o irmão mais novo. Então, no caso, era como se fosse Rabelo tinha para Sérgio tinha para Egbert. Aí ele tinha rosto regular, parecia muito famoso, de origem inglesa, tinha cabelos castanhos entremeados de louro, uma alteração exótica na pronúncia, olhos azuis de cinzentas e horríveis. Então seria como se fosse todo pequenininho lá. Eles são as demais personagens, né? Porque não. Aí tinha esses integrantes do Ateneu, Maneiro, Franco, Barbalho, Barreiro. Tinha Neto da Fonseca, garoto integrante do Ateneu, Romulo, Jorge. Jorge era o filho do Aristarco, do diretor. E tem uma rápida aparição no primeiro capítulo. Não tem grande relevância, mas ele tinha um filho do Aristarco. Era o Jorge. Mânio, que era o primeiro professor de Sérgio. João Nuno, inspetor, Cordel. Silvino, que era outro inspetor. Então vocês vão percebendo, mais de 85% da obra só tem homens. Não é terrível. Agora, as mulheres são ruins. E a dona Emma, que era a esposa de Aristarco. Ela, Sérgio, diferente da visão que ele tinha de Aristarco, a dona Emma ele já tinha uma visão diferente. Ele já tinha certa admiração por dona Emma. E ela durava mais ou menos uns 30 anos, se não me engano. E como a visão de Sérgio da dona Emma. Só para lembrar, os personagens, como o Sérgio era narrador, essa aqui é a visão que Sérgio tinha dos personagens. Então, não que o narrador total, como de fato eles eram, mas como Sérgio via eles. Então, como ele via Dona Emma? Bela mulher, em plena prosperidade dos 30 anos, de belos atos, formas alongadas por graciosa magreza, erigindo, porém, o tronco sobre quadris amplos. Vestia-se de preto justo sobre as formas, reluzente como pano molhado, e o cetim vivia com ousada transparência e a luta da carne. Essa aparição maravilhosa. Então ela tinha essa admiração por Dona Emma. E Ângela era a empregada do Aristarco. E ela tinha cerca de 20 anos, parecia mais velha pelo desenvolvimento das proporções. Grande, carnuda, sanguínea e fogosa. Era uma desses exemplares excessivos do sexo. Então, como não tinha muita mulher, assim, Ângela, de Sérgio, era quem mais ele tinha relações, né? Apesar dela ser bem mais velha que ele, né? Ela tinha 20 anos. E era, digamos que como é que eu vou dizer? Seria a musa da obra, no caso. Era mais bela aos olhos dele para toda a obra. E Melissa, que era filha do Aristarco. Também não tem grande relevância, seus filhos, né? Os personagens, vocês vão entender toda a obra. Tempo. A obra ela é dividida em dois tempos. O tempo cronológico, que
tempo que ele passa vivendo dentro do colégio. O espaço, a obra também divide em dois espaços. O espaço dentro e fora do colégio. O espaço fora do colégio é o espaço do mundo natural, né? O que ele vivia antes com a família e tal. O espaço dentro do colégio, ele já vai mostrar a fase dele, a passagem de criança, né? Da fase infantil para a fase adulta já. Que é, como fala no livro, que é um momento traumático para ele. Tá, então o Ateneu, o livro de Paulo Pompeia, que tem como fundo título Crônicas de Saudades, ele foi publicado pela primeira vez no Folhetim no ano de 1888 e é considerado como uma das grandes obras da literatura brasileira. Um texto que conta os 2 anos em que Sérgio viveu no Ateneu. E tá, então a primeira dificuldade da análise da obra seria enquadrá-lo em uma categoria fixa, ou seja, fazer uma classificação lista a que tipo de romance ele pertence. Então ele podia ser tanto um relato autobiográfico, a uma típica narrativa de cunho naturalista, e isso mesmo. Então, no decorrer do ano, na parte do resumo, ele faz um meio de recriação artística. Ele vai, com a cor da memória, ele vai lembrando todos os fantasmas da sua adolescência vividos entre as paredes do internato e que foram marcadas principalmente porque elas influenciavam e também elas deformavam tanto inicialmente e artisticamente todo o seu passado. E assim, o texto é marcado por características do naturalismo, mas ele não tem limites assim, nos preceitos do conto, porque se percebe que no Ateneu ele faz várias críticas ferozes às instituições de ensino das elites do século XIX. Ateneu no microcosmo. Paulo Pompeia projeta o internato toda a problemática do mundo. Ateneu uma redução em escola da visão que o autor tinha da sociedade como um todo. O móvel das relações de Aristarco é o dinheiro. Os alunos eram capazes de viver conforme o segmento social a quem pertenciam seus pais. Ele também fala sobre as relações entre a escola e a sociedade. Por exemplo, quando ele diz: não é o internato que faz a sociedade, o internato a reflete a corrupção que é livre, seja, vem de fora. O que eu quis mostrar com isso? A questão é que tudo não é internato que faz a sociedade, o internato a reflete. O que ele quis dizer com isso? Como ele falou, lá é uma escola basicamente de gays. Por quê? Porque na época em que Paulo Pompeia vivia, essa época chegou até a ser chamada de Sodoma e Gomorra, nesse período, pelo fato que existia uma grande difusão do homossexualismo. Começou a ter assim, o auge do homossexualismo. Ele quis colocar isso dentro da sua obra. Então, ele pondo isso, ele quer dizer que tudo que estava acontecendo ali, nos Ateneu tivesse uma vida própria. Os alunos que vinham ali para dentro do Ateneu, trouxessem toda aquela realidade da sociedade para dentro. Aí a corrupção que aquele seja vem de fora. Tudo aquilo lá de Aristarco era um homem que só pensava em dinheiro. Tudo ele era movido pelo dinheiro. Ele julgava as pessoas pela sua classe social, pela sua posição. Todo esse julgamento dele vinha de fora. O fato de ter as diferenças